que é uma pergunta: o Cristo perigoso? Você já pensou nessa possibilidade de Cristo ser perigoso? Meio assustador falar isso, né? Mas nós geralmente pensamos em Jesus como consolador, trazendo alívio, sim, é isso que ele faz, mas também ele traz agitação. A passagem que foi lida aqui pelo Carlos, vou repetir só um trecho, que diz, ele falando, Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Esse texto, quando você lê o contexto, você vê que Jesus está se referindo a pessoas que, por segui-lo, encontram dificuldades familiares. Nós temos muitos exemplos de casos assim, que a pessoa aceitou Cristo e a família não concordou, e houve mesmo uma batalha interna dentro da família, porque a pessoa aceitou Cristo na sua vida e as pessoas não entendem o que é isso, não compreendem, e por causa disso há um choque familiar. Então ele fala: olha, nesse sentido, eu vim trazer uma briga no meio da família, um desentendimento. Para algumas pessoas, Jesus será o libertador, o consolador, mas para outros, ele será o perturbador. Não apenas no que se refere ao que acabamos de falar, quando há um desentendimento familiar, por causa da pessoa estar se tornando um cristão, sem a anuência e a aceitação do resto da família, mas em outros aspectos também, Jesus pode perturbar. Jesus afeta, a doutrina dele afeta os pensamentos e o modo de vida daquelas pessoas que o ouvem. Não existe uma pessoa que, ao ouvir ou ler os ensinamentos e a doutrina de Cristo, que fique alheio. De alguma maneira isso toca na pessoa, ou toca no sentido positivo de uma aceitação, ou toca no sentido de uma rejeição, de uma reflexão, de um ateísmo. Sempre Jesus mexe com as pessoas. Especialmente, ele é perigoso, muito perigoso, para aquelas pessoas que têm as mentes fechadas, pessoas preconceituosas. O preconceito é horrível, e muitas pessoas, até que lutam contra o preconceito, revelam inúmeras vezes serem preconceituosas. Já vi pessoa tendo preconceito contra os preconceituosos. Isso é interessante, mas é o que tem acontecido. Em Isaías 44, versículo 18, ele se referindo a esse tipo de pessoas, o profeta, ele diz: eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Olha só que ele está se referindo a pessoa que tem os olhos, a mente fechada. Você já conheceu alguém assim? Que você não consegue conversar com a pessoa, que ela fechou a mente e não ouve mais nada. Jesus uma vez falou: o pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Fechou os ouvidos, e com ele não há discussão, não há argumento, não há maneira de você raciocinar. Muitas vezes é melhor ficar calado. Às vezes a pessoa é tão preconceituosa com suas próprias convicções, com suas próprias ideias, que ela não aceita outra ideia. Não existe, eu peguei essa frase de alguém que diz: não existe dor igual
a de uma nova ideia. Sabe, eu tenho minhas ideias, quando alguém surge com uma ideia diferente da minha, dói, incomoda. Todos nós temos o nosso próprio mundo mental, arrumadinho, e não gostamos de ser incomodados por algo diferente. Os psicólogos chamam isso de homeostase. Nós gostamos de viver num processo chamado homeostase, onde tudo está direitinho de acordo com o que nós nos acomodamos, que gostamos. A exemplo da homeostase, os psicólogos usam, por exemplo, o caso da geladeira que você tem na sua casa. A geladeira, ela tem um aparelho homeostático que ela fica naquela temperatura. Se por acaso ela esfriar demais, aquele aparelhinho aciona ou desliga e ela diminui e ela mantém, vai esquentando. Quando ela chega num ponto que começa a esquentar demais, o aparelhinho liga e ela volta a funcionar, que é para manter aquele nível de refrigeração. O automóvel é assim. O automóvel, nós temos um aparelho dentro do motor do carro, que quando ele esquenta demais, automaticamente a ventoinha liga para resfriar o motor. E quando o motor está no ponto, ele desliga para manter a homeostase. Nós temos no nosso mundo mental mais ou menos assim. Nós gostamos de viver equilibrados, tranquilos. E qualquer ideia nova, qualquer coisa que ameaça o nosso mundo mental, que é arrumadinho, isso nos incomoda muito. A mente fechada, no primeiro século, ignorou a cidade de Belém, a pequena vila lá onde Jesus nasceu. Os profetas diziam, olha, de Belém virá o Messias. Os reis magos, quando vieram no nascimento de Jesus, você já leu sobre isso lá na manjedoura, e os reis magos, os magos, vieram para trazer presentes para o rei, e vieram procurando onde é Belém, uma cidade pequena, desconhecida. Aliás, quando você lê sobre essa cidade, você vê que nem era uma cidade, era um vilarejo, e poucas pessoas moravam lá, apenas os pastores de ovelhas é que se reuniam ali, pernoitavam ali em Belém. Hoje é uma cidade que tem cerca de 20 mil habitantes, mais ou menos, mas na época era muito pequena. E as pessoas ignoravam, nem conheciam, porque os magos vieram perguntando, onde é Belém? Que nós queremos ir lá dar presente para o Messias, porque todas as profecias dizem que ele vai nascer em Belém. A mente fechada também de Natanael impediu que ele aceitasse Nazaré como a cidade do Messias, porque quando houve aquela perseguição, nós vamos falar sobre isso já, que Herodes mandou matar as crianças, e algumas famílias fugiram de Belém, inclusive Jesus, Maria, José e Jesus fugiram para Nazaré, por conta da matança das crianças. E Jesus cresceu em Nazaré. Ele se tornou um adolescente e um adulto na cidade de Nazaré. E quando Filipe falou para Natanael, olha, tem Jesus que está falando aí coisas maravilhosas, e Natanael fez essa pergunta, ele é de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha que preconceito. Antigamente aqui em São Paulo tinha um preconceito contra baiano terrível. Aquilo até me incomodava. Eu não sou baiano, mas eles diziam até, inclusive, qualquer pessoa que vem do Nordeste é baiano. E o baiano era mal visto. Que preconceito! A mesma coisa lá em Nazaré. O Natanael falou, ele é de Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A mente fechada dos judeus não aceitou Jesus, nem os seus ensinamentos. Aquilo era perigoso para eles.
na mente deles tinha essa pergunta: como é que pode este Jesus ter conhecimento quando jamais estudou? Não frequentou a escola de Gamaliel, por exemplo, que era uma escola famosa. Como é que pode? Na realidade, Jesus tem mais conhecimento e inspiração que qualquer escola, qualquer livro ou pessoa poderá oferecer. Jesus pode muito mais. O poder de Cristo, perigoso, se revela contrariando os nossos preconceitos. Jesus vem e bate de frente contra os preconceitos humanos. E ele é perigoso por conta disso. Ele é perigoso também aos nossos interesses. Algumas vezes os nossos interesses são inadequados, são disfuncionais. E a posição dele, por exemplo, nossos interesses às vezes fazem com que nós sejamos cobiçosos e às vezes tenhamos até intenção, que é o que a gente vê muito, exploração do outro. A posição de Jesus sobre a cobiça e a exploração dos outros é assustadora. Para Cristo, para essas pessoas, Cristo é perigoso. Ele disse uma vez: que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? E você pode ganhar todos os tesouros do mundo, você pode ser milionário, mas se você perder a tua alma, de que adianta? E ele continua dizendo: quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha como ele é perigoso para pessoas que pensam só no seu próprio umbigo, só pensam em ficar ricos. Não foi perigoso para o jovem rico. Lembra daquele jovem rico que era um judeu e que ouviu falar que Jesus estava pregando e falando palavras bonitas e anunciando o Evangelho? Ele foi procurar Jesus e fez essa pergunta: mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele tinha boa intenção, ele queria salvar a sua vida, ele queria uma vida eterna. E ele perguntou: Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi radical. Jesus disse: venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Jesus sabia que aquele jovem era um avarento, era apegado aos seus bens. E ele tocou no ponto frágil. Olha, você quer ganhar o reino dos céus? Vende o que você tem. Dá para os pobres. Qual foi o resultado? Vocês conhecem a história? O preço foi alto demais para ele. Ele afastou-se muito triste porque ele amava demais os seus bens. E ele não teve a resposta que ele esperava. Jesus foi perigoso para ele. Perigoso. Jesus é perigoso também para a hipocrisia, para o orgulho. Ele é perigoso para aquelas pessoas que professam o cristianismo de forma hipócrita. Muitas pessoas que se dizem cristãos, mas na prática estão longe do comportamento adequado, não vivem como cristãos. Quando Jesus entra em contato com pessoas desse tipo, ele tira delas o orgulho e a falsa piedade, a falsa religiosidade. Uma vez Jesus contou esta história sobre a falsa religiosidade. Ele diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. O fariseu era o religioso, era o top dos religiosos, fanáticos. Ele diz: um era fariseu e o outro publicano. Publicano era desprezado, era cobrador de impostos. Então ele diz: subiram esses 2 para orar.
O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha aqui um falso religioso, aquele que se orgulha de ser religioso, se orgulha de ser bonzinho. Ó Senhor, te agradeço que eu sou bonzinho, eu jejuo, eu não sou ladrão que nem esse daí, não sou. Ele ia até apontar para os outros: vai, eu não sou igual essa gente aí por aí, não, eu sou bom, eu sou religioso. E aí Jesus continua dizendo: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Foi essa oração do publicano: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Olha o que Jesus concluiu: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A humildade precede a honra. Você já ouviu esse ditado? É verdade. Se quer ser honrado, seja humilde. Bati aqui, alguma coisa desligou. Mas, continuando, nós precisamos examinar nossos corações para tentar ver a nós mesmos como Ele nos vê. Obrigado. Nós precisamos sempre fazer uma autoanálise para verificar nós mesmos, como diante de um espelho, e tentar ver a nós mesmos da maneira que Deus nos vê, e não como nós nos vemos. Podemos ter nosso exterior correto, mas por dentro cheio de ossos mortos. Ninguém é mais do que ninguém. Lembra do Diógenes, o filósofo Diógenes da antiguidade? Diógenes está aqui nos visitando. Deus o abençoe. O Diógenes, ele foi pego no cemitério abrindo sepulcros. Falaram para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou desenterrando o sepulcro dos ricos e dos pobres para ver se há diferença entre ossos dos ricos e ossos dos pobres, porque depois de morto é tudo osso seco. Então, para que arrogância? Para que ficar me glorificando? Para que ficar me exaltando como se eu fosse mais do que qualquer outro? Isso é hipocrisia. E para essas pessoas, Cristo é perigoso, porque Cristo não vê desse jeito. Cristo é perigoso também para o desrespeito, sabe? O desrespeito da ética, da ordem moral, para aqueles que desafiam a ordem moral das coisas. E é fácil reconhecer esse tipo de mal. A moralidade instituída por Deus vem desde os tempos iniciais do mundo. Hoje a gente vê transgressão da moral diariamente. Voltando para Herodes, o Herodes ficou com medo quando ele ouviu falar do nascimento de Jesus. Vocês conhecem a história. Ele ficou sabendo pelos magos, porque os magos foram lá em Jerusalém, onde o Herodes era o rei, e perguntaram para ele: olha, nós vimos pelas profecias que o Messias ia nascer aqui, e em Belém. E o Herodes falou: olha, vocês vão lá procurar, depois vocês me dizem aonde é que esse menino nasceu, porque eu quero ir adorá-lo. Conversa.
Ele tinha medo, ele não queria perder o reino. Então ele ouviu falar que nasceu, esse Messias ia ser o rei, e ele não queria que ninguém tomasse o reino dele. E foi aí que ele foi levado a matar. Foram cerca de 2.000 crianças que foram mortas ao fio da espada. Ele ordenou que os soldados fossem em Jerusalém, em Belém, e naquelas vilarejos ao redor de Belém, pedindo que os seus soldados matassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Hoje nós reclamamos que os nossos políticos, os governantes, são ladrões, são corruptos, abusam da autoridade. Imagina naquele tempo, um rei ter esse poder de mandar matar crianças para proteger o seu reino, para não ter ninguém que viesse ameaçar aquilo que ele significava. Eu sei que você deve estar pensando, mas Herodes não foi o primeiro. 2.000 anos antes, lembra, o faraó mandou fazer isso, porque ele ouviu falar que nasceu um bebê lá naquela região, que era quem? Moisés. E a mãe de Moisés escondeu o bebê durante um bom tempo, porque os soldados andavam matando as crianças. Era comum matar crianças naquele tempo. Criança nascia defeituosa, joga no mar, joga no rio. Criança que estava com algum problema, joga no rio. Olha que ponto que chegou. Cristo era perigoso para esse tipo de pessoa. A criança Jesus representava uma ameaça ao rei. Mas não foi só ele. Se você pensar, por exemplo, em Hitler, por um outro exemplo, quando Hitler subiu ao poder, ele temeu Jesus, sabendo que seria a maior ameaça aos planos dele. O Hitler tinha um plano de soberania, de ser uma espécie de rei, de ser o político adorado, o eleito para governar aquela nação da Alemanha e dominar o mundo. Era esse o projeto dele. Mas tinha pessoas que não se submetiam a isso. Tinham pessoas que diziam, não, o meu rei é Cristo. E hoje, muitos de nós fazemos isso, não é? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso? É Cristo que nós seguimos. Para ele isso era uma ameaça. E daí que partiu a perseguição aos cristãos na Alemanha nazista. Não só aos cristãos, mas também a outros religiosos. Mas Herodes e Hitler aprenderam que ninguém pode desafiar a ordem moral de Deus. Eles tentam, mas não conseguem. Hoje há muito desafio à ordem moral de Deus, muito. Hoje muitos se acomodam ao pecado e ao mal, não se consideram responsáveis. Pessoas que cometem imoralidades de todo tipo e não se responsabilizam por isso. Eles dizem, afinal, o pecado é nada mal, é apenas da natureza humana. O ser humano é assim mesmo. Você fala, olha, fulano, tal governante cometeu corrupção, roubo, ele diz, mas é assim mesmo, todo mundo faz isso. Pelo menos ele rouba, mas ele faz. Você já ouviu esse ditado? Era o tempo que eu era jovem, falavam isso do Ademar de Barros. Ademar de Barros, que agora nem barro ele não é mais. Agora ele é nem lama, agora ele é osso. E aí falam, mas esse Ademar de Barros é um ladrão. Ah, mas ele faz. Ele pode roubar, porque ele faz, ele faz. Quer dizer, justifica o ato imoral. Cristo é perigoso para essas pessoas. E, indo para o fim desta mensagem, fica um convite divino da pessoa do Cristo perigoso. Ele, esse Cristo perigoso, nos torna desconfortáveis em nossa própria autossuficiência. O ser humano tem muito disso, muito alto. Autossuficiência, autojustificativa, autoexaltação, autoconfiança, é muito eu. E o Cristo veio
para deixar a gente um pouco abalado com relação a isso. Ele não nos deixa descansar. Ele está sempre dando toque, como se ele estivesse sempre dizendo: eu te ofereço muito mais do que leis e mandamentos. Eu te ofereço mais do que um bom exemplo. Eu te ofereço a mim próprio. Deixa-me entrar no teu coração. É isso que esse Cristo perigoso vem fazendo para nós. Deixa entrar no teu coração. Deixa entrar na tua vida. Eu te ofereço perdão e paz. Uma paz que o mundo não oferece, que não se vê no mundo. É uma paz inexplicável. Deixe-me espalhar no seu coração o meu poder. Deixe-me ser o seu Salvador e Senhor. A nossa resposta a essas palavras determinará se ele será para nós um perigo ou um Salvador. O que Cristo é para você? É uma ameaça? É um perigo? Ou ele é teu Salvador? É aquele que você pode confiar e se entregar plenamente? A nossa ruína ou a nossa redenção? O que Cristo é para você? Que Deus nos abençoe. Fica aqui um convite para qualquer pessoa que queira aceitar esse Cristo perigoso. Nós estamos aqui para te ajudar a aceitá-lo. Nós te convidamos, sempre convidamos. Aliás, a função da igreja é essa. A missão da igreja é anunciar os ensinamentos de Cristo. É a pregação do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. Nós estamos anunciando as boas novas, por isso nós estamos sempre falando: olha, você está sendo convidado, Cristo está querendo entrar na tua vida, aceite. E se você quiser fazer isso, nós estaremos aqui para te ajudar. Que Deus nos abençoe. Amém.